Olá, gente. O governo de São Paulo sancionou a lei que cancela a inscrição dos postos de combustíveis que fraudarem a medição do abastecimento. Essa irregularidade é conhecida como bomba baixa. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. Guaraci Fontes Monteiro Filho, ele é superintendente do IPEM-SP, é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. E também Osmário Vasconcelos, diretor de fiscalização da Fundação Procon de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Agora é Lei. Olha, nós convidamos o Sincopetro, é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, mas a entidade não aceitou enviar representante para participar aqui deste programa. E desde fevereiro, uma ação de fiscalização acontece no comércio varejista de combustíveis em São Paulo e um posto em Santo Amaro, na zona sul da capital, foi lacrado por fraudar a medição da bomba e a qualidade do produto vendido. Veja neste vídeo do portal do Governo do Estado. Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo firmam parceria para fiscalizar postos de gasolina. A intenção é somar esforços e combater fraudes nos estabelecimentos da cidade. O primeiro posto fiscalizado fica em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. A unidade foi lacrada porque estava irregular. Nós constatamos que ele funcionava normalmente e ao chegar está tudo fechado. Fazendo a inspeção metrológica da parte da bomba que nós encontramos aberta, tem algumas ligações que não fazem parte da placa original. Nós encontramos um chip na bomba chamada bomba baixa. Então entra 30 litros de combustível, na realidade entra 28, 27, o consumidor é fraudado, depois fraude de qualidade do produto, né? Muitas vezes água no álcool, solvente na gasolina e fraude fiscal e concorrência desleal com aquele que está trabalhando seriamente. Guaraci, vamos lá. Como é que ocorre essa fraude volumétrica ou, como se chama, bomba baixa? Bom, primeiramente queria agradecer o convite, Mauro. Cumprimentar o meu colega do Procon aqui, diretor de fiscalização. Na verdade, isso é uma fraude, digamos, um pouco nova. Essa casa já aprovou uma lei em 2005 que diz, caça a inscrição estadual de postos de combustível que fraudam a questão de qualidade do combustível. Só que quando foi feita essa lei, não existia esse tipo de fraude, que é a fraude metrológica. Essa fraude metrológica, ela consiste em colocar um chip, um microprocessador dentro da bomba, né? Na placa de circuito impresso da bomba ou no pulser da bomba. O pulser é o que controla a velocidade dos algarismos da bomba. Então é colocado um microchip controlado por controle remoto, né, externo, e esse microchip ele altera os pulsos da bomba e faz com que, ao colocar uma quantidade de combustível, por exemplo, o consumidor chega no posto, coloca 20 litros, ele paga por 20 litros, mas recebe, na verdade, 18 litros em seu tanque. Esta é a fraude metrológica. Quando você vai lá atrás e fala de uma lei já aprovada aqui na Assembleia Legislativa que caçava a inscrição estadual dos postos que fraudavam na qualidade, e agora esta lei caça a inscrição dos postos que fraudam o volume, significa que houve uma mudança em razão da tecnologia. Eles deixaram um tipo de crime para trás e mudaram porque a tecnologia, uma vez que é um chip que é usado para isso, né, facilita esse tipo de golpe. Essa é a conclusão? Eu não diria que deixaram, porque ainda existe a fraude na qualidade do combustível, que através da Agência Nacional do Petróleo, através do Procon, a gente constata isso nas nossas fiscalizações. Ainda existe esse tipo de fraude, mas eles inovaram para uma fraude que é quase imperceptível para o consumidor, que é essa fraude metrológica. Porque o ponteiro do tanque dos automóveis, ele não tem uma precisão suficiente para que note, por exemplo, que eu dei o exemplo dos 20 litros, faltando 2 litros, é muito difícil o consumidor notar ali no ponteiro do automóvel essa diferença de 2 litros. Então é algo imperceptível.
Então ele não nota. E se você abastece o carro com combustível ruim, você imediatamente, após alguns quilômetros, você anda, a não ser que depende do tipo, se o carro for flex ou não. Mas se for a gasolina, ele nota que tem algo diferente. Agora, essa fraude é imperceptível. E geralmente, nos postos de combustíveis que nós temos fiscalizados com esse tipo de fraude, a gasolina é boa. Então ele não nota, ele sai achando, olha, aqui a gasolina é excelente, eu vou continuar abastecendo, mas ele mal sabe que está sendo lesado na quantidade. Osmar, como é que essas denúncias de fraude volumétrica ou metrológica chegam no PROCON, uma vez, como já destacou aqui o Guaraci, é muito difícil para o consumidor perceber, porque o ponteiro realmente lá no marcador de combustível não mostra que entrou menos combustível do que ele pagou. O consumidor, geralmente, ele já tem a visão de procurar o PROCON, né? Mesmo sendo uma fraude volumétrica, que seria mais do IPEM, eles procuram o PROCON, eles denunciam, eles acham que alguma coisa está errada, que ele botou a gasolina e acabou rápida, né, a quantidade, e aí eles denunciam ao PROCON através do nosso site do PROCON, ou através do telefone do PROCON com 51, ou indo no Poupa Tempo, onde também o pessoal do PROCON, nos poupa-tempos, recebe essas reclamações. Ocorrido isso, sendo metrológica, nós repassamos ao IPEM ou faremos alguma operação conjunta. Sendo de qualidade, faremos junto com a ANP e, muitas vezes, numa força-tarefa com todos os órgãos do governo. Quer dizer, essa questão da fraude metrológica, o consumidor, uma das maneiras de identificar perceber que rodou menos com a mesma gasolina ou mesmo etanol que havia sido colocado num outro abastecimento anterior. Uma mistura com muito álcool, esse tanque de combustível, esse combustível vai acabar um pouco mais rápido, fazendo com que o consumidor possa ter alguma ideia de que ocorreu esse tipo de fraude. Não sendo só isso, ele acha também que pode ter alguma mistura e faz essa reclamação no PROCON e nós vamos apurar através do IPEM, através do PROCON, são órgãos irmãos e estamos sempre fazendo esse tipo de operação para beneficiar o consumidor e para tentar acabar com esse tipo de fraude, porque ele traz grande prejuízo tanto ao consumidor como ao Estado, porque deixa de recolher muitos tributos que poderiam ir para a saúde, para a escola, para a educação, para tudo isso. Agora, claro que a gente tem que alertar o consumidor, a gente espera que esse tipo de golpe seja uma exceção e não a regra. A gente está aqui para alertar o consumidor, mas não para alarmar o consumidor. Quais são as estatísticas, vamos supor, de cada 10 postos, de cada 20 postos, quantos estão irregulares nesse aspecto da fraude no volume? Olha, antes da lei, eu espero que essa lei agora ele sirva para que os postos tirem as fraudes, né? Essa esperança, porque a gente também não faz uma lei para punir, a gente faz uma lei para educar. Antes da lei, da promulgação da lei, era em torno de 13% dos postos fiscalizados pelo IPEM de São Paulo nas operações. Cada 13% dos postos fiscalizados nas operações, a gente constatava esse tipo de fraude, que é um número muito grande e significante com relação ao volume. O volume que esses postos vendem de combustível e que se vende de combustível no estado de São Paulo. Agora, é importante destacar também que também não é uma fraude só do estado de São Paulo. A gente tem dados que devem estar espalhados em outros estados do Brasil. Agora, São Paulo inovou fazendo essa lei que sai na frente no sentido de defesa do consumidor, né? Agora, é uma fraude que é um pouco cruel, a fraude metrológica, porque o consumidor, ele, como eu disse, é imperceptível. Até para os fiscais do IPEM tem dificuldade. Nós montamos um laboratório específico para treinar e capacitar os nossos técnicos para conseguir pegar essa fraude. Porque numa operação de rotina do IPEM, não se pega essa fraude. A operação de rotina, eu posso depois explicar com maior detalhe para você, os técnicos têm essa dificuldade de pegar a fraude.
né? É obrigado a entrar, quebrar o lacre do Inmetro, quem pode quebrar o lacre do Inmetro São Paulo é o IPEM, ou as oficinas credenciadas pelo Inmetro. Você é obrigado a quebrar, entrar dentro da bomba, tirar a placa de circuito impresso, inspecionar a placa e para constatar a fraude, que é algo difícil. Às vezes a fraude está escondida dentro. Já pegamos fraude, Mauro, dentro do chicote. Ele coloca o microprocessador. A fraude não está nem no pustre, nem está na placa de circuito impresso, está no chicote. Então você é obrigado a cortar o chicote para descobrir o microprocessador dentro do chicote. É algo realmente muito tecnológico. E quem faz isso é realmente especialistas, não é uma fraude comum. É nesse ponto que eu queria chegar. É claro que o dono do posto, ele autoriza a fazer aquilo ali. Ele não faz, ele não tem o conhecimento, ele vai contratar alguém, uma empresa que vai fraudar. Quem é essa empresa? Ou qual é essa empresa? É uma oficina de bombas? É o fabricante da bomba? Olha, a gente tem feito alguns descredenciamentos de oficinas. Porque quando a gente constata que a mesma oficina, a gente pega postos de combustíveis com fraude e sendo operados pelas mesmas, essas oficinas, a mesma oficina opera e trabalha para esses postos, a gente tem feito esse descredenciamento. Geralmente, agora, pode ser ex-funcionários, né? Pessoas que aprenderam, né? ou que trabalharam nas fábricas das próprias das bombas, ou nas oficinas. Quer dizer, esse é um trabalho mais policial, né? É um trabalho de investigação para chegar. A polícia, há algum tempo atrás, conseguiu pegar uma quadrilha, né? Prendeu uma quadrilha que tem um monte de lacre do Inmetro, um monte de placa fraudada, mas é um trabalho de investigação da polícia, que a polícia tem se dedicado a fazê-lo. E de muita tecnologia, né? Alguém desenvolver um chip dessa qualidade é uma tecnologia muito alta, então isso realmente tem gente muito preparada por trás, né? As placas, a informação que a gente tem, Osmar, é que as placas já vêm fraudadas da China. Já estão trazendo essas placas, porque hoje uma placa de circuito impresso, você pode mandar fazer ela. Eles mandam fazer essa placa, já vem fraudada. Não? Aí já monta no Inmetro, então, para certificar, ou não tem essa certificação dessas placas? As bombas são certificadas pelo Inmetro. Sim. Então, aquilo é um padrão de bomba. Então, por isso que aquela bomba vem lacrada. Ninguém pode abrir. O dono do posto não tem autoridade de mexer na bomba. Né? A bomba é inteira lacrada com selos do Inmetro. A autoridade para mexer, como eu já disse, é do IPEM, dos IPEMs do Brasil, da Rede Meteorológica Brasileira, e das oficinas credenciadas pelo Inmetro. Né? Então eles têm autoridade de mexer naquela bomba. O dono do posto não tem. Então quando você chega num posto e tem um lacre rompido, você automaticamente multa o posto, porque ele não pode estar rompido aquele lacre, sem autorização. Então o posto é autuado por um rompimento de lacre federal, que é um lacre do Inmetro. Agora, além disso, se constatando a fraude, antes a gente lacrava e interditava a bomba. E tem um processo para fazer a bomba poder operar novamente. Agora, neste caso, após agora a nova lei, nós vamos encaminhar fazer um laudo pericial e encaminhar isso à Secretaria de Fazenda para a inscrição estadual do posto. Osmário, quais são os direitos do consumidor ali, no posto de gasolina, ali no bico, abastecendo? O que ele pode fazer para garantir os direitos dele? Ele pode pedir um teste? Como é que é isso? Olha, o consumidor, principalmente de volumetria, né, ele pode pedir o teste. Da qualidade, é muito difícil para o consumidor ali fazer esse teste. O posto tem até um material para fazer de algumas coisas de álcool, de verificar a quantidade, a clareza, mas isso é muito difícil para o consumidor. Isso geralmente é uma área mais para os técnicos, no caso da ANP e do PROCON, quando vão ao local. Mas ele pode sair dali e já fazer uma reclamação para o PROCON, para que nós tomamos as posições, temos que fazer essas
verificações. Agora, essa questão do teste metrológico, ali, volumétrico, existe um galãozinho de 20 litros e o consumidor pode pedir para que o frentista coloque 20 litros ali e confronte com a bomba. Confronte. Mas não vai acontecer o problema ali na hora por causa do controle remoto que vai desativar o sistema. Exatamente, é tudo isso que o Guaraci... Até o próprio fiscal do IPEM, porque eu lhe disse que é complicado para o fiscal do IPEM também, porque numa operação de rotina ele faz exatamente isso. Ele pega o galão padrão, ele põe 20 litros, confere, tem uma margem de possível de 100 ml, né? Dentro daquela margem de 100 ml... Tem uma tolerância. Para cima ou para baixo? Para baixo de tolerância. Então, 100 ml. É que aí, não constatando nada, constatando ele geralmente, se for uma fraude, ele autua, se for algo muito abaixo. Mas e se não for, ele simplesmente ele dá uma advertência para que seja corrigido. Agora, isso não é a fraude. Isso é bom esclarecer, inclusive o Psicopetro ele tem frisado muito isso. Isso não é fraude. Isso às vezes, essa diferença que se dá da bomba é um erro da bomba. É um problema na bomba. A bomba está com um problema e às vezes ela dá uma diferença mais de 100 ml ou mais às vezes. Ele pode tomar uma multa, o posto pode ser autuado, sofrer uma multa por esse tipo. Aí chama-se a bomba baixa. Mas isso não é a fraude. A fraude é quando você adentra a bomba e constata a fraude dentro das placas ou do posto. Mário, a gente às vezes escolhe uma determinada bandeira, uma determinada marca de combustível, sem falar em marcas aqui, até porque a gente não tem a outra parte para se defender. A gente escolhe uma determinada marca por confiança a ela, mas é garantia de alguma coisa abastecer numa rede grande de marca conhecida ou num posto de bandeira branca? É garantia de que você está sendo respeitado? Não. É melhor que você abasteça em uma marca conhecida, né? Uma marca que você está no mercado há muito tempo, isso te dá uma maior tranquilidade, mas nunca é a garantia de que aquele posto não pode haver algum tipo de fraude. A fraude de qualidade, às vezes, ela é tão grande que o veículo já sai do posto com problema. E neste caso, o consumidor geralmente fica revoltado e nós aconselhamos até ele não entrar em discussão, coisas desse tipo, mas sair dali e já fazer uma reclamação para o PROCON. Porque muitas vezes pode ser que tenha por trás de um posto desse um crime organizado. Então é necessário que também ele tome essa cautela, tá? E a fraude de qualidade pode ocorrer, ser mais fácil de detectar quando ela é muito grande, que acontece isso que eu acabei de falar. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei sancionada pelo governo do estado de São Paulo, que caça a inscrição estadual dos postos de combustíveis que fraudarem as bombas de abastecimento. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Assembleia SP, de volta com o programa Agora é Lei. O nosso tema hoje, a Lei 16.416 de 2017, sancionada pelo Executivo, que caça a inscrição estadual dos postos de combustíveis que fraudarem a medição das bombas de abastecimento. Guaraci, como é que o IPEM identifica, por exemplo, se uma bomba tem uma falha técnica e que possa parecer uma fraude, mas aquilo é uma falha técnica, algum defeito? Na verdade, como eu te disse, é algo que exige uma perícia, não é fácil. Nós temos alguns técnicos no IPEM com capacidade, eu diria que o IPEM de São Paulo é pioneiro nisso. Alguns técnicos especialistas que conseguem pegar e detectar esse tipo de fraude. E no Brasil são poucos, porque requer uma padronização muito forte com relação ao que tem dentro da bomba. É algo técnico. Então, é claro que, que nem eu lhe disse no bloco anterior, a questão da bomba baixa em si, a desregulagem da bomba, isso é constatado numa fiscalização de rotina e acionado, o dono do posto aciona uma oficina especializada, credenciada pelo Inmetro, ele vai lá e corrige aquele erro.
Agora, essa questão da fraude é uma tecnologia muito sofisticada. Poucos técnicos do IPEM conseguem pegar essa fraude. Agora, nós estamos capacitando as nossas equipes para que a gente consiga pegar essa fraude em São Paulo inteiro, porque a gente tem o IPEM em São Paulo, ele tem 14 regionais no estado, nas regiões administrativas do estado. Então nós estamos capacitando esses técnicos do estado de São Paulo para que eles também consigam pegar essa fraude no interior se elas existirem. Mas é algo que a gente está ainda treinando e capacitando essas pessoas. Osmário, da mesma forma como é difícil a identificação da fraude, do volume, dada a sofisticação aí da tecnologia, a questão também da fraude, da qualidade, ficou mais difícil também de ser identificado pelo consumidor, porque os carros antigamente que só funcionavam a gasolina, quando entrava lá muito álcool misturado àquela gasolina, álcool não, hoje em dia se fala etanol, né? Quando entrava muito etanol misturado àquela gasolina, o carro dava lá os seus sintomas. Hoje os carros têm motor flex e podem andar com 90% de álcool e 10% de gasolina. Então, até nisso o consumidor também tem dificuldade para poder identificar e levar para o PROCON, não é? O consumidor vai ter essa dificuldade porque, como você falou, o carro hoje flex pode ser álcool e gasolina misturado em qualquer quantidade e ele vai andar bem. Porém, hoje a fraude que está mais aparecendo é a mistura do metanol, né? E o metanol é altamente cancerígeno, faz mal à população e o próprio bombeiro já é a principal vítima que está ali do lado e inalando o metanol. O metanol em pequena quantidade, vamos dizer, se bebido, consumido, ele já causa a cegueira e a morte. Então hoje é a fraude que mais preocupa por causa da saúde pública. Então temos uma grande preocupação hoje com o metanol, que eles estão importando esse metanol para outros fins e estão desviando para misturar no combustível. Então é uma outra preocupação hoje muito grande do governo, do PROCON, do IPEM e de todos os órgãos envolvidos com a questão do combustível. Em que fase do processo da distribuição do combustível essa fraude ocorre? Do metanol ser colocado na gasolina? Vocês têm conhecimento? Comprado, como o Osmário disse, é comprado de maneira clandestina. Não é finalidade para posto de gasolina. Esse produto vem para a indústria. Só que ele é desviado. Tá, mas quando a fiscalização pega, em que momento normalmente do processo da distribuição do combustível essa fraude acontece? Geralmente não é no posto. Isso é em alguma distribuidora ou nesse intermédio de uma distribuidora séria e que uma outra vai redistribuir esse produto e aí é constatado, aí é feito essa mistura. Então não é feito ainda no próprio posto de gasolina, não. E muitas vezes, nesse caso, o próprio dono do posto pode ser vítima também. Então já temos visto algumas chama de batedeira. Exatamente. Aqui em São Paulo já foi, há algum tempo atrás foi pego já algumas batedeiras, onde faz essa mistura. E no Rio de Janeiro, há pouco tempo, foi matéria, inclusive com a participação da Polícia Federal, que 3 distribuidoras grandes estavam fazendo essa mistura. Então, constatou que era para finalidade de lavagem de dinheiro e outras coisas. Então, tem muita coisa envolvida por trás, não só dos postos, como também distribuidoras que não estejam trabalhando corretamente, que não sejam sérias. A gente está falando aqui de cassação da inscrição estadual, ou seja, de forma prática o posto vai ser fechado. E aí o dono daquele posto não vai poder atuar naquele ramo pelo prazo de 5 anos, é o que estabelece a lei, depois ele volta aí para o mercado. Agora, quais são os desafios na sua avaliação, Osmário? Porque o cara da má fé ele pode voltar a praticar esse crime, ele já vai ter pago as multas, já vai ter cumprido aí esse período. Cadeia, tem dado cadeia para isso? Cadeia, atualmente nós, PROCON e IPEM, nós não temos o poder de polícia, né? Em alguns casos pode estar acontecendo. Em uma conversa que eu tive da própria Polícia Federal, eles estavam começando a atuar na área de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Era uma maneira pela qual poderia alguns irem parar na cadeia. E o que foi verificado dessa operação que eu acabei de citar no Rio de Janeiro? Foram presos porque grande quantidade de dinheiro já mandado para fora e a lavagem era através desses postos de gasolina.
Qual a sua avaliação, Guaraci, em relação a esses desafios, além desta lei que o Estado de São Paulo acaba de ganhar? Olha, como eu lhe disse, eu acho que a lei também ela tem um caráter educativo. Teve um envolvimento muito grande na formulação do nosso governador. O Dr. Geraldo Alckmin acompanhou as fiscalizações, várias fiscalizações que nós fizemos em conjunto, e se empenhou para que essa lei fosse aprovada nessa casa. A questão é um pouco mais complexa, porque pode envolver crime organizado, pode envolver lavagem de dinheiro, enfim. Agora, de pronto ali, no ato, é crime contra o consumidor, né, doutor Oswaldo? Exatamente. Que é enquadrável no Código de Defesa do Consumidor. Agora, cadeia é um pouco mais complicado, porque envolve outros crimes. A perspectiva que eu tenho, a informação que eu tenho, é que só pela formulação da lei, já muitos postos que tinham entrado naquela, eu vou ter um lucro a mais, né, naquele ambiente mais de querer tomar vantagem, eles começaram a tirar a fraude. Agora, o bandido, esse é difícil combater, né, porque a experiência nossa, que a gente lacra o posto, e já aconteceu na cidade de São Paulo, que a gente colocar, porque nós temos agora uma parceria junto com a Prefeitura de São Paulo nessas operações. E a Prefeitura coloca os malotões, fecha o posto, e depois de uma semana ele vai lá, tira e continua operando o posto. Mas isso é bandido, né? Isso tem que ser enquadrado como bandido. Agora, aquele comerciante que às vezes colocou a fraude querendo tomar uma vantagem, esse eu tenho a impressão que ele vai recuar agora e vai, mediante essa lei, ele vai se enquadrar Essa é a parte do caráter educativo da lei, que vai, digamos, colocar no eixo aquele que estava só de má fé para tentar levar uma vantagem, ele vai se ligar, digamos assim. Quando o dono do posto é um posto, como o Guaraci falou, que ele está tendo um desvio de conduta, porque viu um outro fazer e não teve problema, ele vai se enquadrar. Porque quando é o bandido, como está falando o Guaraci, ele não aparece quando nós estamos no posto de gasolina. Não aparece o dono, você não sabe quem é o dono. Aí são postos que por trás geralmente está o bandido e está ali um laranja tomando conta daquilo por algum tempo. Troca-se a pessoa e o posto volta a funcionar. Nas nossas operações, nós chegamos, nós já acompanhamos algumas, né? Chegamos no posto e desaparece todo mundo. O posto só fica com o IPEM. Nós chegamos no posto, não tem mais ninguém. O frentista sai correndo, o gerente sai correndo e o posto fica sozinho. Entendeu? E você não encontra o dono, você não sabe quem é. Então nós somos obrigados a lacrar, fazer os autos sem a presença de ninguém. Porque simplesmente todo mundo desaparece. Em alguns casos começam as motos a passar, né? Daí começa a filmar. Os frentistas somem, os funcionários somem. Agora, os frentistas, os funcionários podem ser responsabilizados por alguma coisa, porque eles é que acionam os mecanismos, os controles remotos, claro que orientados pelo dono. Na verdade, quando a polícia, as nossas operações, essas operações especiais são acompanhadas pela Polícia Civil. E nessas operações, quando a Polícia Civil vai junto e geralmente ele detém alguém, ele não deixa... Né? Ele leva para a delegacia para fazer o prestar esclarecimento, fazer o termo lá. Ocorrência, e tal. Mas já ocorreu de nem a polícia conseguir pegar. Chegar, já, o pessoal sai correndo. Mas isso daí são exceções, não é uma regra. É que eu falei, são postos que problemáticos, postos realmente bandido. Reincidentes, né? Reincidentes, bandidos. Agora, tem um outro lado que a gente... Acho que a própria lei vai corrigir. Eu tenho esperança que corrija. Você falou em 13%. Então, em cada 100, 13 são irregulares, cometem esse tipo de fraude. E aí, nesses 13, dá para dizer... Claro que tudo é crime, evidentemente. Mas dá para dizer aquele que é o criminoso, que está cometendo ali... Está buscando ali uma lavagem de dinheiro, qualquer coisa mais grave... e aquele que está de má fé porque quer ganhar uma vantagem. Para a grande maioria, desses 13, a grande maioria... Não é, a gente não constata como, porque tem todo um processo para depois deslacrar, né? Antes dessa lei, tinha um processo. Então a gente, cerca de 80% dos postos vinham ao IPEM querendo deslacrar. Tinha aquele que não ia que a gente considera que é o bandido, que não está preocupado em querer deslacrar de maneira oficial a bomba dele.
né? Ele não faz nada e depois você volta lá, ele reabriu, estourou o lacre, tirou bomba nova, colocou bomba nova no tanque e vai continuar operando. Mas existe aqui, então a gente acha que em torno de 80% desses que estavam fraudando, eles vão retornar à legalidade. Porque é que nem o governador falou ali na reportagem, que é muito importante. É uma questão também de concorrência leal, né? É uma questão, uma sonegação fiscal, né? Que o doutor Osório citou, está deixando de recolher recursos para que o Estado possa investir em segurança, em educação, saúde. Então, a gente acredita que com a promulgação dessa lei, essa lei foi muito importante, né? Em virtude disso, porque ela vai, a princípio, educar. Essa é a finalidade. Agora, aqueles que, porventura, persistirem, aí o IPEM vai constatando isso, vai seguir o processo para caçar a inscrição estadual do posto, que a gente não quer isso, a gente não quer que o comerciante perca o negócio dele. A gente quer que ele continue operando, mas ele não pode operar operando fraudando o consumidor. Osmário, quando isso vale para todo tipo de negócio, você tem que ter autorização para aquele negócio ser estabelecido, para iniciar o funcionamento. No caso dos postos de combustíveis, e aí PROCON e IPEM atuam juntos nessa fiscalização de todo o estabelecimento do negócio? Atuam junto e também agora a Secretaria da Fazenda, porque ela vê toda essa questão de legalidade para que o posto funcione, apresentando os alvarás, apresentando as licenças necessárias e vai participar junto com a gente agora, inclusive, na Força Tarefa, criada pelo governador, e o doutor Márcio, nosso secretário de Justiça, criou agora um GT, um grupo de trabalho, que vai reunir semana que vem, que vai ter reuniões mensais para discutir a problemática dos postos de gasolina. Então, vai ter mais isso, o governador tem todo o interesse em tratar desse tema e ele está vendo isso com muita vontade de resolver. Como é que chama esse grupo? É um grupo de trabalho da Secretaria de Justiça. Tá? Já foi baixada a resolução. Tá, não tem o nome, é um grupo de trabalho da Secretaria de Justiça. E aí, para combater fraude a combustível. E como é que vai funcionar na prática? Para realizar as operações? Vai se reunir de quanto em quanto tempo? Esse grupo de trabalho vai fazer vamos dizer, um detalhamento das operações e quantas vai ocorrer por mês ou uma por mês, e vai ser criado esse grupo de trabalho. Eu tenho uma reunião na semana que vem e o próprio secretário é quem vai dar as normas, falar como vai funcionar o grupo de trabalho. E esse grupo envolve PROCON, IPEM, ANP, Secretaria da Fazenda, Polícia Civil, algumas empresas que já trabalham na área, fiscalizando. Então é um grupo de trabalho com muita gente, muito grande. Esse grupo, ele incluiria outras secretarias? Outras secretarias. A gente acha que tem que pensar na Secretaria de Segurança Pública. Aí ela está junto. É um trabalho que envolve outras secretarias, vai estar junto. E quando for na cidade de São Paulo, a Prefeitura também vai estar junto desse grupo de trabalho. Em outras cidades, caso faça o convênio, também trabalharemos juntos, como já trabalhamos em São Bernardo de Diadema. São Bernardo e Santo André. Nós fizemos uma operação nós já trabalhamos grande, juntos. Constatamos fraude também lá em São André. As operações especiais, quando acontecem, elas acontecem de surpresa? Surpresa. O governador tem feito as operações de madrugada. Sai de madrugada para a gente pegar o posto na abertura do posto. Então é feito de surpresa. As listas são listas fechadas, nós não temos, às vezes, não temos nem conhecimento, né? É uma lista fechada, sempre fica com ou sai pela Agência Nacional do Petróleo, ou pela Secretaria de Segurança Pública, e a gente quer preservar isso até para que isso não espalhe para uma quantidade de pessoas, para que não tenha nenhum tipo de dúvida, né? Então, essas operações são feitas de surpresa justamente para constatar a fraude, né? E são, sim, ações de surpresa, claro, para surpreender aquele que está de má fé, claro. Mas o que acontece para a definição daqueles postos? Quais são os critérios para a definição daqueles postos? Já tenham sido denunciados, já tenham sido levados ao PROCON? São listas as operações que foram feitas são listas que vieram da Agência Nacional do Petróleo,
vieram do PROCON, vieram do IPEM, né, denúncias que geralmente se baseiam em denúncias. Por isso que é muito importante o consumidor denunciar se desconfiar do problema, entendeu? Ele desconfia, porque essas operações, São Paulo tem são mais de 8 mil postos de combustível no estado. Quer dizer, o IPEM, né, o PROCON, né, a Força Tarefa vai ter condições de visitar todos. O PROCON, o IPEM visita todo ano todo posto de gasolina. Ele tem que alterar o lacre da bomba e tal. Mas essa força-tarefa não tem condições de visitar os 8 mil. Então é muito importante que o consumidor denuncie para o PROCON, denuncie para o IPEM, para que a gente possa fazer a operação, digamos, com mais precisão, né? E com mais precisão em cima dos postos, realmente, que o consumidor perceba algum tipo de problema. Então essa denúncia é muito importante, é vital para a força-tarefa. Esse grupo do trabalho ele tem essa finalidade. Uma das finalidades é fazer a operação e como vai se dar, aonde vai, como vai, porque a ideia também não ficar restrita à Grande São Paulo. Essa operação ir para o interior, né? O nosso secretário, o Dr. Márcio, está querendo levar essa operação para o interior, que eu acho que é muito importante também. Porque a gente tem certeza que isso não se restringe à cidade de São Paulo, à Grande São Paulo. Isso está espalhado no interior. Então é importante que a gente leve essas operações. E esse grupo de trabalho tem essa finalidade, montar a estratégia para levar isso para o interior. Você está no programa Agora é Lei, esta é a TV Assembleia SP, estamos falando aqui com os especialistas do IPEM e do PROCON sobre a Lei 16.416 de 2017, sancionada pelo governo do estado, que caça a inscrição estadual dos postos de combustíveis que fraudarem a medição das bombas de abastecimento. Mais um intervalo, voltamos já. Você está na TV Assembleia SP, este é o programa Agora é a Lei. O nosso tema hoje aqui com o IPEM e também o PROCON de São Paulo, a lei aprovada no estado de São Paulo, ou sancionada no estado de São Paulo, que caça a inscrição estadual dos postos de combustíveis que fraudarem as bombas de abastecimento. Guaraci, a gente tem então esse tipo de fraude da questão da medição, temos a fraude também da qualidade, que vem ocorrendo agora em menos proporção, mas ainda ocorre. Porque, apesar dos esforços para combater esse tipo de fraude, o setor de combustível ainda é um alvo da ação de criminosos. Qual é o que atrai tanto? Eu acho que é porque a quantidade de dinheiro gira muito rapidamente, né? Hoje, um caminhão de combustível, né? Uma carreta de combustível, ela tem um valor considerável e quando ele chega no posto de combustível ele vende muito rapidamente. Então o dinheiro gira muito rapidamente e pode ser lavado muito rapidamente pelos maus comerciantes, digamos. Então ali é um foco que pode ser um foco do crime organizado, pode ser um foco de operações fraudulentas pelo giro de recurso muito rápido que tem. Osmário, o PROCON tem cartilhas, né, de orientação para o consumidor, para evitar cair em golpes dos mais variados nos vários setores. Essa cartilha também traz informações referentes de combustível? Específica sobre o combustível, no momento nós estamos criando uma cartilha e antigamente tínhamos uma também distribuída pela ANP, que eu não sei se temos ela agora no PROCON, se temos algumas cópias. Mas estamos providenciando de ter uma cartilha para orientar o consumidor. E também um outro tipo de fraude é a fraude do posto clonado, ou seja, o posto que ele disfarça como se fosse um posto de bandeira, mas que não vende o combustível daquela bandeira. É uma fraude também comum que o PROCON tem também combatido e temos alguns casos positivos de postos que usam esse artifício também. Das placas também, né? Das placas. Que ele põe um determinado valor, né?
aí ele põe pequenininho embaixo, só à noite, depois da meia-noite. Isso aí também ocorre. Que é uma fraude também para o PROCON altura, não pode. Ele põe Final de semana, preço. Ele põe um preço enorme, né, grande, a pessoa pensa que aquilo. E aí está lá pequenininho, ele põe lá só na meia-noite, depois da meia-noite, só no final de semana. É um outro tipo de fraude. Que é um tipo de fraude também que engana que lesa o consumidor que Sim, porque não ele está induzido a erro aí, né? Exatamente. Ele vai entrar no posto, acha que vai abastecer com aquele preço e ele não viu, como o doutor Guaraci falou, que lá está dizendo que aquele preço é só na madrugada. E ele está entrando, ele está colocado. E quando faz essas operações... a propaganda é enganosa. Tem uma coisa importante também, que essas operações elas não se restringem às bombas de combustível e à qualidade. Ela também, o PROCON entra nas lojas de conveniência, porque também nas lojas de conveniência há erros passíveis de ser autuados pelo PROCON. Produtos vencidos, produtos sem preço, também na área onde é feito troca de óleo, tudo isso o PROCON verifica, porque, por exemplo, um óleo vencido pode levar a consequências muito perigosas, inclusive para o veículo e para quem está usando o veículo. Qual é a penalidade para o dono do posto num caso assim como o da propaganda enganosa, que coloca lá o preço pequenininho? Essa multa, vamos dizer, vai gerar isso, vai ser uma constatação, uma notificação, ele tem um prazo para se defender e isso gera um auto de infração que o valor pode ir de 600 e poucos reais a 9 milhões. Depende da capacidade financeira da empresa, do prejuízo causado ao consumidor. Ele pode se defender ainda? Está tão evidente ali a fraude, ele tem a chance de se defender. Mas geralmente a defesa, ele tem direito. Mas não, em poucos casos ele consegue convencer o PROCON. Né? Em poucos casos o PROCON vai se convencer, porque é fotografado, é juntado ao processo. E ao final geralmente gera um auto de infração. E a multa varia muito de 600 a 9 milhões de reais. Agora, se tem ainda a tal da fraude que não vai lesar o consumidor, vai lesar o dono do posto, quando acontece no próprio caminhão-tanque? Ainda existe. Porque todo caminhão-tanque que opera no Brasil, ele tem que sofrer, anualmente, ele sofre uma inspeção nos nossos postos, né? E porque você tem que ver a volumetria dentro do caminhão, para quanta quantidade se o tanque comporta aquela quantidade que para não lesar o dono do posto. Ele compra 5 mil litros, ele tem que receber 5 mil litros. Então esses postos eles verificam se aquele caminhão tem as condições de segurança, os tanques estão corretos e acertam as setas, né? São as setas que onde mede a quantidade de combustível dentro do tanque. E nessas inspeções, todo mês a gente pega fraude. O caminhão lesando com alguns dispositivos que se coloca dentro do tanque que acabam lesando o dono do posto. Não é algo de rotina, né? Mas que já foi no passado algo muito sério. Hoje é menos, né? Porque também os donos dos postos estão mais, digamos, espertos, né? Mas ainda acontece. Nós temos verificado ainda esse tipo de fraude. Nós fizemos uma inspeção da Força Tarefa e fomos em alguns postos na Marginal. E encontramos postos sérios, tudo certo. E perguntamos ao dono se ele que também não sofria fraude. Ele falou, eu comprei meu próprio caminhão, né? Que coisa. E ele monitora o caminhão dele quando sai até chegar com chips que ele colocou, que ele vai lá monitorando o trajeto do caminhão, para não atrasar. Porque quando atrasa, já dá desconfiança que pode ter parado em algum lugar para mexer no combustível, modificar o combustível. Então, esses donos de combustível estão também tomando essa precaução. Essa é uma operação que encarece o negócio e, claro, vai parar esse custo na boca, no bico da bomba e vai encarecer para o consumidor. Quer dizer, tudo acaba encarecendo quando se trata de segurança por dono do posto, que vai ser repassado, é inevitável, né? Exatamente. E esses comerciantes sérios são prejudicados por esses que trabalham de forma ilegal, claro, cometendo todo tipo de fraude. Então é o que nós conversamos, agora você já falou, a concorrência desleal, que também existe no mercado para o bom empresário. Né?
Voltando aqui ao tema da fraude volumétrica e metrológica, a gente paga o combustível não em centavos, mas em milésimos. Então, o litro da gasolina não é R$ 3,40, é R$ 3,99, 9. Essa diferençazinha aí de 0,1 para completar 3,40, isso é um facilitador para essa fraude metrológica? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, eu acho que não. Isso é mais a questão do troco, né? Tem uma questão contábil aí. É contábil. Mas isso não... Porque a fraude, digamos, ela tira combustível que deveria entrar no tanque, né? E não entra. Ela tem... essa que é a fraude. Então, agora... No visor da bomba vai aparecer lá o quanto o cliente pediu. Porque o brasileiro, ele é diferente, por exemplo, do americano. O americano pede 1 galão, 2 galões. No Brasil, ele compra combustível com dinheiro, ele quer dinheiro. Por exemplo, R$50, R$100, R$80. Ele não pede em litros, ele pede em dinheiro. Né? Põe R$50, põe R$20. Então ele não percebe muito ele não tem esse hábito de perceber quantos litros entrou, né? Ele se atenta mais na questão financeira, né? Quanto ele vai pagar. Então isso ajuda a lesar ele, porque ele não percebe, depois ele sai do posto, ele não tem essa noção de saber quantos litros, quantos litros eu coloquei, 15 litros, 14 litros, ele não tem muito essa noção. E isso ajuda o fraudador, porque não tem esse número na cabeça do cliente em litros, ele tem mais em dinheiro, né? Então isso ajuda o fraudador. E o prejuízo na área da qualidade é porque você está comprando um combustível de melhor qualidade, mais caro, de repente ele está misturado, ou seja, você está pagando um combustível e recebendo um outro que não tem a mesma qualidade. E em alguns casos até um combustível proibido quando ele está misturado com metanol. Agora, é interessante como a tecnologia, à medida que avança, ela ajuda a combater e até eliminar determinadas fraudes, e neste caso ela acaba causando uma outra fraude mais sofisticada e mais difícil de ser detectada. Porque antigamente com as bombas mecânicas, aquela peça chamada interlock, que você abaixa ali para poder retirar a mangueira do bico ali, a fraude era não zerar o marcador, né? E aí começava lá um determinado valor que você não pagou por esse combustível. É a mesma coisa, a fraude volumétrica, né? E hoje a fraude é muito mais sofisticada. Mas essa fraude metrológica começou nessas bombas. O que tinha? Ele tinha um bypass, era algo rudimentar. Era um bypass que ao passar na mangueira, uma parte do combustível voltava para o tanque. Era um bypass mesmo, um caninho que voltava para o tanque. O famoso ladrão, né? É um ladrão, ele voltava, começou essa fraude assim, bem rudimentar. Depois foi se sofisticando. Hoje essa fraude metrológica que nós temos, que o IPEM tem pegado, ele é acionado, eu falei controle remoto, mas é acionado com um aplicativo de celular, à distância. Ele consegue acionar a fraude no aplicativo de celular à distância, colocar a fraude e tirar. E o comando, muitas vezes, é numa câmera, lá no LEDzinho da câmera, para ele saber que a fraude está acionada no posto dele, a luzinha da câmera está acesa. Aí quando ele desliga, a luzinha da câmera apaga. Aí que ele tem, para que ele fazer a dosagem, chega a polícia, chega o IPEM, ele desliga, porque aí ele controla pela luzinha da câmera. Quer dizer, tem aquele caso que você falou, que em algum lugar vocês constataram que a gaveta abria, acionava, fechava. Nós pegamos postos que ele acionava a fraude, abria a gaveta, desacionava, fechava a gaveta, acionava. Entendeu? Se essa inteligência toda fosse usada para o bem, hein? Ou para o bem de todos, não para o bem do posto. Bem de todos, não para o bem de alguns, né? A última que nós pegamos é algo inovador mesmo, uma coisa que até assustou os técnicos, né? Porque eles pegaram uma fraude porque na hora que o controle nosso, no volume que a gente faz o nosso padrão de 20 litros, você coloca no fluxo alto 20 litros e depois no fluxo baixo 20 litros, para ver aquela questão que eu lhe expliquei do CML, né, de tolerância. E no fluxo baixo não dava, no fluxo alto também não dava, e
poxa, então não tem fraude, mas nós estávamos vendo a fraude. Então, no fluxo médio que dava a fraude. Porque ele sabia que o IPEM fosse lá, ele ia fazer no alto e no baixo, e não ia fazer no médio. Então ele colocou a fraude só no médio. Então demorou mais de 1 hora para conseguir o técnico pegar aquilo no fluxo médio tinha. O tempo do nosso programa já está se esgotando, vamos para a nossa conclusão. Sua palavra final, até 30 segundos, Osmário. Olha, nós pedimos que o consumidor esteja atento e que nos informe, nos passe as reclamações, aquilo que ele sentir que não está legal, não tenha receio, que comunique ao PROCON, que iremos detectar para trabalharmos em prol do consumidor. Sua palavra final, até 30 segundos. Eu queria parabenizar essa casa, né, por aprovação dessa lei, uma lei muito importante de defesa do consumidor, que realmente vai dar um grande avanço nessa questão, em defesa daqueles que necessitam de defesa, né? São os consumidores que estão aí à mercê dos maus comerciantes. Então, agradecer a casa e parabenizá-lo. E agradecer só mais uma vez o governador pelo apoio que tem dado ao PROCON, ao IPEM e aos outros órgãos de combate à fraude no combustível. Que são os 2 órgãos ligados à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Muito obrigado, Guaraci, muito obrigado, Osmário, pela presença de vocês aqui nesse programa Agora é Lei. Falamos hoje sobre a Lei 16.416 de 2017, sancionado pelo Executivo, que caça a inscrição estadual dos postos de combustíveis que fraudarem as bombas de abastecimento. Esse golpe é chamado de bomba baixa. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa na rede social, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Tchau, até o próximo tema.